Oi, gente, espero que todos estejam bem. O nosso vídeo dessa semana é sobre citação, onde eu vou mostrar para vocês semelhanças e diferenças entre duas normas muito utilizadas em trabalhos científicos, que é a norma ABNT e a norma APA. Pois bem, a norma APA, aqui que nós temos, a mais recente, é a 7ª edição, que foi publicada em 2019, então hoje é a norma que está vigente. E a norma ABNT mais recente que a gente tem de citação é a 10.520 de 2002. Então, muito importante destacar que essa norma ela está em processo de revisão pela ABNT. Então, quem vem acompanhando aqui os vídeos do canal sabe que eu sempre falo na questão das normas, né? E eu já alertei várias vezes que essa norma de citação da ABNT, ela está passando por um processo de revisão, tá certo? Então, você deve sempre acompanhar aqui os vídeos, pois quando houver qualquer alteração, eu falarei para vocês. Então, a gente vai ver como é a situação hoje, né, com relação a essas duas normas. Aqui eu trouxe alguns exemplos, eu gravei o vídeo no Word, porque fica melhor para mostrar para vocês aqui a questão do espaçamento, né, entre as linhas, a questão do recuo do parágrafo, tudo isso que tem uma diferença entre a ABNT e APA, certo? Então, vamos começar. Pois bem, com relação à definição do significado de citação e tipos, essas duas normas elas são semelhantes, ou seja, o que é uma citação direta? É aquela onde eu vou copiar tal e qual o que um autor está dizendo. Então, vou copiar do mesmo jeito, é aquele modelinho copia e cola. O que é uma citação indireta? É aquela que eu vou escrever com as minhas palavras, porém com a ideia do autor. E o que é uma citação de citação? A citação de citação é aquela que eu vou copiar de um determinado autor, de um trabalho, mas que eu não tive acesso a ele. Então, com relação especificamente a esses vídeos sobre citação direta, citação indireta e citação de citação, nessas duas normas a gente já tem vídeo aqui no canal, tá certo? Então, se você está precisando ver direitinho, separadamente cada tipo, eu aconselho que você entre na playlist. Nós temos duas playlists aqui de normas. Então, você pode entrar na da ABNT ou na playlist da APA, que você vai ver todos os vídeos separados, bem direitinho organizados. Então, vamos dar uma olhada aqui nas diferenças e semelhanças. Com relação à citação indireta, então só revisando aqui com vocês, citação indireta é aquela onde eu vou escrever com as minhas palavras, porém a ideia é de um outro autor, tá certo? A ideia é dele, né? Tá no trabalho dele, eu vou pegar, ler aquele trabalho e escrever com as minhas palavras. Então vamos lá, na norma APA, você tem a opção de chamar os autores aqui no início da frase, por exemplo, e aí é sempre esse formato autor e ano, tá certo? Então, você vai ver aqui que para a ABNT você não vai mudar, olha, fica do mesmo jeito. Então, Beck e Alvarez afirmam que indivíduos, quando é da ABNT, Beck e Alvarez 2021 afirmam que indivíduos, então veja que eu não mudei nada. Ficou do mesmo jeito tanto para a ABNT como para a norma APA. Quando você vem para colocar no final o autor, então você tem a opção também de não chamar o autor na frase. Veja que aqui eu estou incluindo o autor na frase. Aqui eu não estou incluindo o autor na frase. Estou colocando ele isolado aqui entre parênteses. E aí, na norma APA, o nome do autor, o último sobrenome do autor, né, ele fica apenas com a primeira letra maiúscula e o restante minúscula. Perceba que na ABNT, na norma que está vigente, é toda maiúscula, certo? Então, isso pode até ser alterado, né? Por isso que a gente precisa acompanhar a questão da atualização dessa norma, mas hoje, tá certo? É maiúsculo, né? Então, você já percebe aqui essa diferença. Então, o sobrenome de autor na ABNT, ele sempre vai ficar maiúsculo. E na APA, você nunca vai ver sobrenome de autor em maiúsculo, tá certo? Dentro de parêntese ou fora, você não vai ver isso. Na ABNT você vai ver. E aí, se você tem aqui um exemplo, por exemplo, um trabalho com dois autores. Se eu tenho um trabalho aqui com dois autores e outro trabalho com um autor, esses dois autores aqui, eles são separados com esse I. Aqui, esse I comercial, né? Então, eu tenho, por exemplo, eu coloco a citação, aí coloco Johnson e Miller, vírgula, 2021, separo com ponto e vírgula, Malone, 2020. A organização de vários autores entre parênteses, então, fica por ordem alfabética. Na norma ABNT,
também é em ordem alfabética. Veja que eu coloquei primeiro o livro de Johnson e Miller e depois eu coloquei o livro de Malone, tá certo? Então também é por ordem alfabética. Só que na norma APA você separa com o I e na norma ABNT você vai separar com ponto e vírgula. Então, na APA, você só separa com ponto e vírgula os trabalhos. Esse aqui é um trabalho, esse aqui é outro. A BNT também eu separo com ponto e vírgula, mas se o nome dos autores eles estão entre parênteses aqui, então eles não vão ser separados com o I. Eles vão ser separados com o ponto e vírgula. Então, perceba que a ABNT e a APA vai ter essa diferença quando o nome dos autores, tá certo? O sobrenome dos autores, eles estão aqui entre parênteses. Vamos aqui, uma outra coisa também, só aproveitando aqui essa tela, que eu quero chamar a atenção, é com relação ao espaçamento, né? O espaçamento que a APA trabalha é de 1,27 aqui, tá certo? Do recuo do parágrafo. Então, se eu olhar aqui, olha, vocês vão ver que a primeira linha, ela é 1,27 e o espaçamento entre linhas é duplo. Esse aqui é o padrão da norma APA. Quando eu venho aqui para a norma da ABNT, percebam que eu não trabalho com 1,27. Na ABNT eu trabalho com 1,25, tá bom? E o espaçamento entre linhas, ele é 1,5. É o espaçamento padrão que a ABNT trabalha. Então, essas observações também de espaçamento, você vai ter que ver muito na norma da sua instituição, né? Que você está fazendo o trabalho, ou do periódico, ou do congresso que você está mandando. É preciso você observar quanto é que eles estão pedindo, tá bom? Para o recuo aqui do parágrafo, nessa primeira linha do parágrafo, e quanto eles estão pedindo de espaço entre linhas. Tá certo? Porque isso vai depender também da norma da instituição, né? Ou do periódico ou do congresso. Então, vamos agora para exemplo de citação direta. A citação direta, tanto na APA como na ABNT, é aquela onde a gente vai copiar do mesmo jeito que está no trabalho. Então, do jeito que você está olhando lá, por exemplo, no artigo ou no livro, você está querendo copiar no seu. Então, essa é a citação direta. E tanto na ABNT como na APA também, essa citação direta ela pode ser curta e pode ser longa. Só que a gente vai ver aqui que o padrão é diferente. Veja bem, o que é uma citação direta curta? Na APA, a citação direta curta é aquela que tem menos de 40 palavras. Então, por exemplo, se eu selecionar isso aqui, que foi o que eu copiei, se eu olhar aqui no cantinho, tá certo? Aqui embaixo, ali no cantinho inferior esquerdo, você vai ver que essa citação ela tem 23 palavras. Então, ela vai ficar nesse modelinho aqui. Porque para a APA você vai levar em consideração a quantidade de palavras, tá bom? Quando você vem para a ABNT ela trabalha com a questão de ser curta ou longa de linhas. Então não é a quantidade de palavras, é a quantidade de linhas que você ocupou na digitação. Então, aqui no exemplo da APA, eu coloquei a citação, abro parênteses, coloco os autores, tá aqui, é um artigo. Então, Beck Alvarez, 2021, P. espaço, a página, fecha o parênteses e coloco o ponto, tá certo? O pontinho aqui após o parêntese. E aí, você vai ver que você vai colocar essa citação aqui entre aspas. Ela sempre vai ficar aqui entre aspas, porque você precisa destacar no texto que ela é exatamente igual que está no livro. Se você quiser chamar antes, também não tem problema nenhum. Segundo Beck Alvarez, 2021, e aí você vai e copia. A frase também, eu estou chamando ele aqui dentro, não tem problema. Só que a página eu vou ter que colocar agora no final. Porque quando você chama ele antes, aqui o trabalho antes, fica o trabalho e o ano, e fica a página aqui no final, tá certo? Quando você vem aqui para a norma ABNT, sempre a página vai estar colada com um ano, sempre. Não vai existir esse caso aqui que você vai separar essa página, não. Isso aqui só vai acontecer na APA. Então, na ABNT, você vai, por exemplo, eu chamei aqui os autores, dizem que, abro aspas, coloco a citação e fecho. Veja que aqui eu comecei nesse ponto, né, que dá mais ou menos aqui 8,5, por exemplo. E aí, quando eu chego aqui, eu completo uma linha. Então, eu só tenho uma linha e um pouquinho do restante dessa linha, tá certo? E aí, no caso, então ela vai ficar desse jeito, porque não vai ser necessário nenhuma outra formatação, uma vez que ela está encaixada na citação direta curta, né?
Quando a gente vem aqui para o exemplo da longa, o que é que a gente tem? Na citação direta longa, então, para a APA, é aquela que vai passar de 40 palavras. Veja que aqui eu copiei do mesmo jeito que estava no trabalho do Cox e Dias, e essa citação aqui, ela tem, olha aqui no cantinho direito, 51 palavras. 51. Então, essa citação, ela vai ficar toda recuada, tá certo? Aqui, com esse espaçamento de 1,27, o recuo de 1,27 em toda a citação. Olha, perceba que aqui, olha, ela tá toda recuada no 1,27. Então, se eu chamei os autores, a gente já sabe que se é direta e você chama o autor antes, então fica autor e ano e no final fica a página, tá certo? Observe que aqui o ponto final, ele vai ficar antes do parêntese, né? Então, ponto final, abre o parênteses, P ponto, coloca a página, fechou, pronto. Pode continuar seu texto aqui normal. Daqui para frente, só as primeiras linhas, né, dos parágrafos que vão ter esse recuo de 1,27. Então, a citação direta longa da APA vai ficar desse jeito. Quando você vem aqui para a BNT, você vê outro formato completamente diferente. Por quê? Porque na BNT, você tem um recuo aqui, nela, geral, de 4 centímetros. Então, tá aqui em cima, olha, 4 centímetros. Então, você vai recuar ela todinha. Aqui, se eu chamei o autor, ano e página, tá certo? Lembre que para a BNT, sempre a página, ela vai estar junto aqui do ano, né? Então, eu coloquei e aí eu digito, tá certo? Aqui. E aí, eu preciso fazer mais uma organização nessa citação. Qual é? O espaçamento dessa citação é 1, tá certo? E a fonte eu tenho que mudar. Porque aqui ela tá 12, só que ela pode ser 11, como ela pode ser 10. Porque a norma, ela diz que tem que ser uma fonte menor do que a do texto. O seu texto, ele é digitado com a 12. Tá aqui, eu tô digitando em Times New Roman 12. Então, aqui, para ser menor, eu posso colocar 11, como eu posso colocar 10. O mais comum é a 10, tá certo? Então, ela vai ficar desse jeito. E aí, depois, você pode dar um espaço aqui para esse parágrafo da frente não ficar tão colado. Aí, você pode dar um espaço, tá certo? E você continua seu texto normalmente, né? Então, veja que fica aqui bem diferente, tá certo? A questão desse espaçamento, né? Entre a norma ABNT e a norma APA, tá certo? Então, aqui eu coloquei um resumozinho para vocês verem como a gente cita um autor, como a gente cita 2 autores, 3 autores, né? Então, um autor na APA vai ficar dessa forma aqui, né? Aqui se ele tá dentro do parênteses e aqui fora. Na ABNT, dentro do texto, se ele tá dentro do parênteses, fica assim e aqui fora. 2 autores, na norma APA, dessa forma aqui, se ele está fora do parêntese, e dessa forma aqui, se ele está dentro, 2 autores. Para a BNT, 2 autores fora, ficaria desse jeito, então veja que é igual, mas se ele está dentro do parêntese, ele vai ficar desse jeito aqui, então perceba que é diferente, porque ele é separado por ponto e vírgula. Se você tem trabalho com 3 autores, então na APA você já vai usar o et al, tá certo? Que significa e outros, né? Então, você coloca o sobrenome do primeiro, seguido de et al e o ano. Se tiver entre parênteses, vai ficar dessa forma, o trabalho com 3 autores na APA. Na BNT, você vai colocar todos, tá certo? Porque a BNT, ela só vai usar et al acima de 3 autores. Então, tá aqui no exemplo de baixo. Então, se o texto tem 3 autores, você vai colocar, por exemplo, Smith, Foster e Garcia, 2019. E escreve o que você quer. Ou então, entre parênteses, Smith, Foster e Garcia, 2019. Né? Aqui, se ele tiver dentro do parênteses. Se eu tenho 4 ou mais autores, a APA não vai mudar. Ela vai permanecer do mesmo jeito que ela já vinha aqui com 3 autores. Então, Gibson et al. 2019 continua, certo? Ou, se você quer colocar em parênteses, Gibson et al. 2019 et al. Ponto, tá certo? Perceba que depois do L, você tem que colocar esse pontinho, né? O al é uma abreviação de ali, né? Que significa, o et al. Significa e outros, mas o al aqui ele tá abreviado, então por isso que tem esse pontinho. Então, vírgula e o ano. Para a BNT, você vai colocar Gibson, porque já são 4 autores, vai seguir o et al. Aqui. E esse et al. Ele é digitado em itálico, tá certo? Então, et al. Ponto, o ano, ou se tiver entre parênteses, você vai colocar Gibson maiúsculo, né, na norma atual.
Et al, ponto, vírgula, 2019. Perceba que o et al, ele sempre vai ficar minúsculo, tá bom? Minúsculo itálico, independente dele estar fora ou ele tá dentro aqui do parágrafo. Pessoal, então é isso. Eu convido vocês a assistirem as playlists, né, de ABNT e de APA, certo? Separadamente, né? Mas o vídeo hoje, dessa semana, eu quis trazer em um vídeo só, né, essa semelhança e diferença entre essas duas normas, tá certo? Caso você precise para converter o trabalho de uma norma para outra, ok? Um abraço e até a próxima.